O Oriente Médio volta a ocupar o centro da geopolítica mundial em um momento marcado por tensões militares, rivalidades regionais e disputas estratégicas que envolvem grandes potências. Nos últimos anos, a região tem passado por uma transformação profunda, impulsionada pelo confronto crescente entre Irã, Israel e Estados Unidos, pela disputa de liderança entre potências árabes do Golfo Pérsico e pelo peso estratégico que o petróleo e as rotas comerciais ainda exercem na economia global. Para compreender o cenário atual, é preciso olhar para três dinâmicas principais: a escalada do confronto entre Israel, Estados Unidos e Irã, a rivalidade cada vez mais visível entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos e o reposicionamento estratégico dos países da região diante de uma nova ordem internacional. Esse é o novo Oriente Médio que está nascendo e que você precisa conhecer em detalhes. O conflito envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos é hoje um dos principais fatores de instabilidade no Oriente Médio. As tensões entre Teherã e Washington já duram décadas, mas ganharam novas dimensões nos últimos anos, especialmente devido ao programa nuclear iraniano e à presença de forças e aliados iranianos em vários países da região. Israel considera que um Irã nuclear representaria uma ameaça essencial e por isso tem adotado uma postura cada vez mais agressiva contra a infraestrutura militar e nuclear iraniana. Esse confronto se manifesta tanto por meio de ataques diretos quanto por guerras indiretas envolvendo milícias e aliados regionais. É receível e altamente contraditório que Israel seja permitido tacitamente ter armas nucleares. O Paquistão, uma nação muçulmana e um país com alta vulnerabilidade econômica e social, que já sofreu golpes de Estado e sofre a influência de grupos terroristas islâmicos, também pode ter armas nucleares, não sofrendo sanções econômicas, mas o Irã, sempre visto com desprezo internacional, sendo marginalizado economicamente, com uma economia altamente estacionada, obrigada a morrerem de fome apenas porque não se alia aos desmandos dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. O Irã construiu ao longo das últimas décadas uma rede de aliados e grupos armados que ampliam sua influência regional. Entre esses aliados estão organizações como o Hezbollah no Líbano, as milícias xiitas no Iraque e grupos que atuam na Síria e no Iêmen. Esse sistema de alianças permite que Teherã projete poder além de suas fronteiras e responda a pressões militares sem necessariamente entrar em confronto direto com seus adversários. Ao mesmo tempo, essa rede de influência aumenta a percepção de ameaça entre os países árabes do Golfo e entre Israel. Com o crescente aumento das tensões na região, a Operação Fúria Épica, ataque lançado pelos Estados Unidos contra o Irã, houve um aumento constante dos bombardeios diários de caças e jatos israelenses e estadunidenses sobre as principais cidades iranianas. Bombardeios esses que mataram o ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, o líder do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Ali Larijani, vários membros de topo do regime e, junto a isso, segundo apenas e tão somente informações vindas de lideranças estadunidenses, há uma possibilidade de um desses ataques ter atingido o recém-eleito líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, que não foi confirmado pelas lideranças iranianas. Em resposta a esses bombardeios e ataques de Israel e dos Estados Unidos, o Irã começou a bombardear com drones e mísseis instalações civis e militares de Israel, dos países árabes do Golfo Pérsico e as bases militares dos Estados Unidos da região do Oriente Médio, matando e ferindo soldados estadunidenses. Ao mesmo tempo que o Irã bombardeou um importante porto de escoamento da produção petrolífera dos Emirados Árabes Unidos e fez com que o Catar, os próprios Emirados Árabes, o Bahrein e a Arábia Saudita encerrassem suas produções de petróleo e gás natural temporariamente devido ao conflito, uma vez que postos de petróleo foram atacados, bem como infraestruturas de distribuição e exportação dessa commodity extremamente importante. Na segunda metade do mês de março de 2026, a maior refinaria do Kuwait também foi atingida, enquanto Israel coordena novos ataques à capital iraniana Teherã. Um elemento central desse conflito é o impacto sobre o mercado global de energia. O Oriente Médio continua sendo uma das regiões mais importantes do mundo para a produção e exportação de petróleo e gás natural. Um ponto particularmente sensível é o Estreito de Hormuz, uma passagem marítima estreita entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, por onde circula uma parcela significativa do petróleo comercializado internacionalmente. Qualquer ameaça de bloqueio ou interrupção nesse corredor estratégico gera preocupações imediatas nos mercados globais, elevando os preços de energia e aumentando o risco de instabilidade econômica mundial. O Irã fechou nos primeiros dias de ataque dos Estados Unidos e de Israel o importante Estreito de Hormuz, disparando o preço mundial da commodity para mais de $100 o preço do barril de petróleo, ameaçando navios petroleiros circularem pela região e inibindo toda e qualquer atividade de exportação e distribuição de petróleo global por este valioso estreito.
o que causa preocupação mundial pela elevação do preço mundial dessa importante commodity, o que é uma alegria para a Rússia de Putin, que mesmo com embargo e sanções internacionais ao petróleo e gás russo, essa importante valorização econômica fornece uma grande força econômica para continuar sua guerra de agressão na Ucrânia. Atualmente, segundo notícias mais recentes, apenas embarcações e navios de países que pagam uma espécie de pedágio informal ao governo de Teherã podem passar, como as frotas da China, Índia e Japão. Em resposta ao fechamento do importante Estreito de Hormuz para o comércio global, os Estados Unidos reuniram uma importante frota naval para intimidar o Irã. Liderada pelo porta-aviões Gerald Ford, o mesmo que liderou a missão que capturou o até então presidente venezuelano Nicolás Maduro, mas este grande porta-aviões foi atingido por algum artefato iraniano que provocou um incêndio em suas estruturas e teve que recuar para a base militar de Diego Garcia, no meio do Oceano Índico, expondo fragilidades e fraquezas das Forças Armadas dos Estados Unidos. Donald Trump pediu ajuda internacional da OTAN e do Japão para reabrir o estratégico Estreito de Hormuz, mas recebeu uma grande negativa como resposta, afirmando os líderes europeus que a guerra que Trump tanto buscou com o Irã não é uma guerra europeia. Se Trump virou as costas para a Europa e para a Ucrânia, por que a Europa precisa lutar mais uma guerra insana dos Estados Unidos no Oriente Médio? Ficando a administração de Trump cada vez mais isolada no mundo, tendo que defender e lutar não pelo interesse dos Estados Unidos, mas para defender os interesses nefastos de Israel e de sua elite política supostamente corrupta e gananciosa por poder. As grandes bases dos Estados Unidos no Oriente Médio já foram bombardeadas por drones e mísseis iranianos. Assim, caças e navios militares precisam reabastecer locais mais distantes do campo de batalha, em bases militares que se situam em outros continentes como na Europa ou no Oceano Índico, o que eleva ainda mais os gastos militares dos Estados Unidos com a guerra. A própria base militar da ilha de Diego Garcia, no meio do Oceano Índico, foi atingida por um míssil intercontinental iraniano, elevando as preocupações dos Estados Unidos sobre o real poder ofensivo iraniano. Israel e países árabes do Golfo têm relatado informalmente aos Estados Unidos que seus estoques de baterias antimísseis comprados dos Estados Unidos estão acabando, devido à guerra prolongada e desgastante, sofrendo com as chuvas de mísseis e drones militares iranianos em grandes quantidades. Assim, os meios militares defensivos da região, dos aliados dos Estados Unidos, já podem estar no limite, segundo algumas fontes militares. Além disso, a maior preocupação dos países árabes do Golfo Pérsico é de que o Irã continue sua ofensiva, atingindo as usinas de dessalinização, importantes fontes de abastecimento que cobram de 80% a 95% do fornecimento de água potável consumida por estes países, levando-os ao colapso total nesse cenário catastrófico. Além da dimensão militar e energética, o conflito também tem repercussões políticas e financeiras. Bancos e investidores dos países do Golfo acompanham de perto o risco de escalada militar, já que uma guerra prolongada poderia provocar fuga de capitais, redução de investimentos e forte volatilidade nos mercados da região. Isso cria um ambiente de incerteza que afeta tanto as economias locais quanto o comércio internacional. Prova disso que as importantes provas do Grande Prêmio do Bahrein e do Grande Prêmio dos Emirados Árabes Unidos da Fórmula 1 já foram canceladas sem alternativas de substituição de países. Tudo devido aos bombardeios e conflitos militares que estão se alastrando por todo o Oriente Médio. Paralelamente ao confronto com o Irã, outra transformação importante ocorre dentro do próprio mundo árabe. Durante muito tempo, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos foram considerados aliados estratégicos muito próximos. Os dois países cooperaram em várias frentes, inclusive em conflitos regionais como a Guerra do Iêmen e em iniciativas políticas dentro do Conselho de Cooperação do Golfo. Os dois países tinham economias similares com exportação de petróleo e gás natural, com vistas a expandir as fontes econômicas dos reinos em questão, para o turismo, a construção civil, o setor bancário e as tecnologias de ponta, dentre outros setores econômicos. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman era amigo e parceiro de longa data do atual líder emiratense, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aprendendo com ele várias lições geopolíticas significativas e importantes. Assim, na luta contra o Irã na região, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita estavam determinados a conter a influência iraniana, vista como hostil aos interesses de ambas as monarquias árabes. No entanto, nos últimos anos, começaram a surgir divergências significativas entre Riad e Abu Dhabi. Essa rivalidade não significa necessariamente uma ruptura total, mas reflete uma competição crescente por liderança política e econômica na região. A Arábia Saudita, tradicionalmente considerada a principal potência do mundo árabe, vem passando por um processo de transformação econômica e social impulsionado pelo plano conhecido como Vision 2030.
Com radicais reformas políticas e sociais dentro do próprio reino, a Arábia Saudita, liderada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, quer se modernizar, afastar o clero islâmico dos centros da tomada de decisões e diminuir a influência wahhabista da vida social no reino. O objetivo é reduzir a dependência do petróleo como o único meio econômico de renda da nação e transformar o país em um centro global de investimentos, turismo e tecnologia. Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, já vinham há décadas construindo uma economia altamente diversificada e integrada ao sistema financeiro global. Cidades como Abu Dhabi e Dubai se tornaram importantes centros de comércio, transporte aéreo, finanças e inovação tecnológica. Esse sucesso econômico colocou os Emirados em posição de competir diretamente com a Arábia Saudita pela atração de empresas, investimentos e influência regional. A disputa também se manifesta no campo energético. Dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, surgiram divergências enquanto os dois países sobre níveis de produção e estratégias de mercado. Enquanto a Arábia Saudita busca manter sua posição dominante como principal líder do cartel, os Emirados têm defendido maior liberdade para aumentar sua produção e expandir sua participação no mercado global. No campo geopolítico, diferenças estratégicas também começaram a aparecer em conflitos regionais. Um exemplo importante é a guerra do Iêmen. Embora inicialmente os dois países tenham atuado juntos contra os rebeldes Houthis, ao longo do tempo passaram a apoiar grupos e agendas diferentes dentro do próprio conflito. A Arábia Saudita apoia o fraco governo do Iêmen na guerra civil que assola o país há mais de uma década, enquanto os Emirados Árabes Unidos apoiam os grupos de resistência armada dos rebeldes do Sul, que querem a independência do Iêmen do Sul. Essa divergência expôs tensões mais profundas sobre como cada país enxerga seu papel no futuro do Oriente Médio. Recentemente, tropas do governo auxiliadas pelas forças sauditas na região expulsaram as tropas do Iêmen do Sul, apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos, o que agravou as tensões entre ambas as monarquias no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, os países do Golfo enfrentam o desafio de equilibrar suas relações com grandes potências globais. Historicamente, os Estados Unidos foram o principal aliado militar e político dessas monarquias, conferindo proteção militar em troca do comércio, somente em dólares das valiosas commodities do petróleo e do gás natural. Bases militares estadunidenses espalhadas pela região garantiram durante décadas a segurança das rotas marítimas e a proteção contra ameaças externas. Contudo, no conflito com o Irã, essas bases, ao invés de se tornarem uma poderosa defesa de proteção, lançaram os países árabes em um imenso ataque de bombardeios de drones e mísseis iranianos, atraindo a vingança estratégica iraniana contra alvos potenciais árabes. No entanto, o cenário internacional está mudando rapidamente. A ascensão da China como potência econômica criaram novas opções diplomáticas para os países da região. Muitos governos do Golfo têm buscado diversificar suas parcerias estratégicas, mantendo relações com Washington, mas ao mesmo tempo ampliando a cooperação com Pequim. A Arábia Saudita já aceita comercializar uma pequena fatia de suas produções de petróleo em moeda chinesa, e o reino é hub central estratégico da iniciativa Cinturão e Rota da China, a nova Rota da Seda, um ambicioso projeto geopolítico chinês que visa conectar toda a Eurásia por meio de rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. A China, por exemplo, tornou-se um dos maiores compradores de petróleo do Oriente Médio, e tem investido pesadamente em infraestrutura, energia e tecnologia na região. Essa multiplicidade de alianças reflete uma estratégia de equilíbrio adotada por muitos países do Golfo. Em vez de depender exclusivamente de um único parceiro internacional, essas nações procuram manter relações pragmáticas com diferentes potências, buscando maximizar benefícios econômicos e garantir sua segurança em um ambiente cada vez mais complexo. Diante desse cenário, o Oriente Médio entra em uma fase de transição. A região continua sendo um dos centros mais importantes da política internacional, não apenas por suas reservas de energia, mas também por sua posição estratégica entre Europa, Ásia e África. Ao mesmo tempo, as rivalidades internas, os conflitos militares e a competição por liderança regional criam um ambiente de grande volatilidade. O futuro do Oriente Médio dependerá de como esses diferentes fatores irão evoluir nos próximos anos. A possibilidade de escalada do conflito envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos permanece como um dos principais riscos para a estabilidade global. Paralelamente, a rivalidade entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos pode redefinir o equilíbrio de poder dentro do mundo árabe. Em um contexto de mudanças rápidas na ordem internacional, o Oriente Médio continua sendo uma região onde decisões políticas, militares e econômicas têm impacto muito além de suas fronteiras. As disputas que ocorrem ali influenciam diretamente os preços de energia, a segurança das rotas comerciais e o equilíbrio de poder entre as grandes potências do planeta. Por isso, compreender as dinâmicas atuais da região não é apenas uma questão de política regional, mas um elemento essencial para entender os rumos da geopolítica mundial no século XXI.